Você sabe como os fundos imobiliários se comportaram nesse primeiro semestre de 2025? O mercado de fundos imobiliários enfrentou um semestre intenso. Começamos o ano em um cenário macroeconômico desafiador, com juros em alta, incertezas fiscais e discussões sobre a reforma tributária. Eu sou a Larissa Napo, analista de fundos imobiliários do Itaú BBA, e vamos ao Rota 25, com os principais acontecimentos dos primeiros 6 meses no mercado de fundos imobiliários e o que esperar para a segunda metade do ano. A taxa Selic, que já havia surpreendido em 2024, continuou subindo em 2025, chegando ao patamar de 15% ao ano em junho. Como as projeções apontam para a manutenção da taxa neste ano, o cenário segue de juros altos. No meio desse ambiente, os fundos imobiliários têm mostrado resiliência. O IFIX, que foi pressionado em janeiro, virou o jogo a partir de fevereiro. Foram meses consecutivos de recuperação, com o índice acumulando uma valorização de mais de 11% até o fim de maio e renovando máxima histórica. Mas não foi só o cenário macroeconômico que influenciou. No começo e no final do semestre tivemos notícias que trouxeram volatilidade e preocupação para o mercado de fundos imobiliários. Em janeiro, foi sancionada a lei complementar que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. Para o nosso mercado, o que impactou foi o veto em relação à isenção dos fundos imobiliários no nível da receita. Ou seja, da forma como foi sancionada, a lei determinava que os fundos imobiliários seriam contribuintes do imposto, fazendo com que um fundo pagasse tributo sobre a receita gerada. No entanto, em junho, o Congresso derrubou o veto, mantendo a isenção dos fundos imobiliários no reconhecimento de suas receitas. Já no final do semestre, também no mês de junho, o governo anunciou a medida provisória número 1303, impactando veículos financeiros que hoje são isentos. No caso dos fundos imobiliários, a alíquota do imposto de renda no ganho de capital passaria de 20% para 17,5%. Para os investidores que usufruem da isenção nos dividendos, a partir de 2026, as novas cotas de fundos imobiliários estarão sujeitas a uma tributação de 5% sobre os dividendos. No entanto, vale lembrar que, mesmo vigente, as novas regras só passam a valer a partir de 2026. E para que seja aprovada como lei, a medida provisória ainda precisa ser deliberada pelo Congresso, que pode, por sua vez, aprovar sem ressalvas, com mudanças ou rejeitar completamente a medida. Precisaremos acompanhar essa questão. Mesmo com essas notícias, o IFIX mostra alta neste ano. Acreditamos que o que tem impactado em maior grau as cotações são os movimentos nas curvas futuras de juros e o alto nível de desconto que nos encontrávamos no final de 2024. Em meados de dezembro de 2024, o IFIX atingiu um múltiplo preço em relação ao valor patrimonial de 0,79 vezes. Esperamos que novos movimentos relevantes para a nossa indústria fiquem à mercê de ajustes nas precificações das curvas futuras de juros, que estão principalmente à espera do início dos cortes. Segundo a nossa área de pesquisas econômicas, esperamos que o Copom mantenha a Selic em 15% até o início de 2026, quando deve iniciar um ciclo de afrouxamento de 200 pontos base. Como consequência, mantemos nossa preferência por fundos de ativos financeiros este ano. Temos visto produtos com carteiras sólidas e, principalmente no caso dos high grades, uma atrativa relação entre risco e retorno, com rendimentos acima de 14% e portfólios sem registros de inadimplência. Acreditamos que os fundos indexados à inflação são boas opções para compor um portfólio robusto e diversificado, assim como aqueles indexados ao CDI, que tendem a continuar distribuindo proventos altos, já que a Selic deve ser mantida no patamar de 15% ao ano até o fim do ano. Em relação aos fundos de tijolo, a expectativa de que o ciclo de alta da taxa de juros tenha terminado reduz a pressão sobre a classe. Vale destacar que a alta observada nos últimos meses reduziu o desconto dos fundos imobiliários, fazendo com que o IFIX voltasse a ser negociado mais próximo do valor patrimonial. Ainda assim, entendemos que o desconto atual não reflete a qualidade do portfólio de alguns fundos, o que gera oportunidades para a montagem de posição de longo prazo. Além disso, com o fim do ciclo de aperto monetário, as atenções estarão voltadas para o início dos cortes da Selic, que, caso passem a ser esperados para antes do atual consenso, podem beneficiar os fundos que investem em ativos reais. Portanto, é essencial acompanhar de perto o comportamento da curva longa de juros, que continuará ditando o desempenho das cotas dos fundos imobiliários nos próximos meses.
O mercado de fundos imobiliários para o segundo semestre exigirá uma abordagem cuidadosa e informada, mas deve oferecer oportunidades para aqueles que estão dispostos a acompanhar além dos desafios imediatos e focar em estratégias de longo prazo. A chave será identificar fundos de qualidade que possam se beneficiar de eventuais ajustes no cenário econômico e que estejam bem posicionados para capturar o crescimento futuro. Para isso, inscreva-se no canal e acompanhe as nossas recomendações mensais de fundos imobiliários no YouTube. Gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe e deixe aqui nos comentários o que você achou de mais relevante sobre ele. Obrigada e até a próxima!